Fala galera, aqui é o Eric, vamos começar mais um podcast, mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar um pedido para vocês. Ativa o sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações semanais dos nossos programas. Acompanhe a gente nos nossos podcasts, e estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, mais 8 plataformas. E o Daniel, ele gosta de deixar a gente com muita informação em todos os lugares para vocês acompanharem. Mais um recado, segue a gente no Instagram lá, fica vendo as nossas notícias. Todo dia tem 5, 6, 7, dependendo do dia, tem várias coisas para você ver, tem meme, tem tudo, é muito bom. E antes de qualquer coisa, puxa a vinheta. E aí, galera, vamos começar mais um programa. Essa noite nós estamos com a falta de um participante. Depois que eu fiquei 2 semanas fora, essa semana sim, né? Porque esse programa é um extra. Esse programa é um extra, não vai sair. Sai na quinta, mas mesmo assim estamos com um integrante a menos. Felipe Prado, meu grande amigo. Tamo junto, fique calmo. Sua internet vai voltar. Tudo vai voltar ao normal. Mas para começar, eu quero desejar uma boa noite pro meu irmão Daniel. E aí, Daniel, como é que você tá? E aí? Fala, galera. E aí, Eric, tudo bem com você? Pois é, né, cara? Vocês estão revezando, né? Um dia falta um, outro dia falta outro. Tá complicado. Você que acompanha o nosso podcast aí, tá vendo que a gente já tá num formato diferente e tal. E, né? A gente já tá tendo um extra. A gente já teve o extra da semana passada com o Renan. Aí, com o programa que durou muito tempo, e aí teve aquelas ediçõezinhas ali, então a gente acabou fazendo um extra. E é bom vocês se acostumarem aí com esse formato, né? Quinta-feira agora é o nosso novo dia para postar também os blocos livres, né? Que agora vai sair toda quinta também. E quando tivermos um papo um pouco mais extenso, ou quando tivermos algo relevante para trazer para vocês aí, a gente sempre vai trazer aí um extrinha aí para vocês e uma satisfação estar com vocês de novo. E, Eric, hoje é o dia da vingança, hein? Ó, você que tá assistindo esse vídeo, agora já pode entrar lá, aqui nos comentários, e colocar hashtag Volta Felipe, meu amigo Benja. Volta Benja. Volta Benja, hashtag Volta Benja. Porque ele é admirado, ele é comparado aos grandes apresentadores da televisão brasileira. Então, o Benja é o grande apresentador do Fox Sport Rádio, né? Aliás, Benja, não sei se esse vídeo vai chegar em você, né? Que a hashtag Volta Benja vai estar aqui. Se chegar em você, queremos você aqui, hein? Então, vamos começar, né? Hoje, eu quero começar falando do meu amado presidente André Sanches. Não, esse aí é daqui a pouco. O que é dele tá guardado. Eu falei, caramba, o cara já vai começar assim, velho. Falei, nossa. Quero falar do André Sanches, nosso presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, que recebeu agora um pedido na justiça de afastamento imediato e, consequentemente, após isso, o impeachment dele por problemas fiscais no clube. E aí, Daniel, como é que você tá vendo tudo isso que tá acontecendo no Corinthians agora, ultimamente? Como é que você tá sentindo isso como um torcedor assim como eu? A gente não precisa esconder o clube, né? Uhum. O que você sente de tudo isso que tá acontecendo? Ninguém aqui esconde nada, meu amigo Eric. Ninguém, que é um livro aberto. Ninguém aqui esconde nada, é um livro aberto, né? Enfim, cara, o Andrés é muito controverso, né, cara? Eu acho que foi um erro dele voltar à presidência do Corinthians. Acho que cada um tem o seu ciclo. Ele fez um ciclo muito bom na sua primeira passagem e ele deveria ter mantido o que ele conquistou, né, na primeira passagem. Ele deveria ter mantido
a integridade que ele teve. Quando falo integridade, não é integridade a palavra, mas eu acho que é o sucesso que ele teve na primeira passagem. A segunda passagem sujou muito, né, cara? Né, muito escândalo. Eu acho que depois que ele se envolveu ainda com política, ele foi deputado. E se você for ver, ele se elegeu no Corinthians, ele ainda era deputado, ele teve que se licenciar do cargo. Isso já é errado, né, cara? Porque ele colocou um cara lá que ninguém votou, né? E esse cara tá no lugar dele agora. Lá. Né? Porque foi eleito. E lá, mano, acho que o Andrés. Essa passagem do Andrés foi cagada, cara. Sabe? Foi cagada demais. Cagada demais. E eu acho, assim, que não vejo motivo pra ele ser afastado agora, tá? Por que eu não vejo motivo pra ele ser afastado? Porque nem futebol tá tendo e o Corinthians vai entrar ainda em eleição, tá ligado? Então, tipo, é a mesma coisa de você querer afastar, da gente ter querido afastar o Temer um tempo atrás aí, pedir impeachment faltando 6 meses pra acabar o governo do cara, entendeu? É como, eu acho assim, o Andrés, eu sou um cara que eu gostei muito do Andrés até esse último ano. Você sabe muito bem disso. Eu tinha um carinho muito grande por tudo que ele fez. Eu acho sim que existe um Corinthians antes e depois da gestão dele. Claro. Porém, depois que ele saiu do Corinthians, muita coisa aconteceu. Algumas coisas jogadas nas costas dele, eu não acho que tudo também ele tem culpa, ele tem participação. Eu acho que muita coisa aproveitaram que era como é o mesmo ciclo de presidentes. Então joga tudo nas costas do Andrés, que era o cara mais forte, e o que der errado é culpa dele, o que der certo é Gobi e Roberto de Andrade. Eu acho muito isso. Questão de contratações, porque todo mundo falava que todas as contratações passam por ele ou passavam por ele. As boas não, né? As boas, aí é mérito do Gobi, mérito do Roberto. Só as más que era dedo do Andrés. Mas... Não, o Corinthians ganhou uma Libertadores, o Corinthians ganhou um Mundial aí, por consequência do trabalho do Andrés, isso é indiscutível, cara. Não tem o que fazer. Eu acho que foi um erro dele voltar também, concordo com você. Eu acho que ele deveria ter ficado atrás dos holofortes, procurando, já que ele falou que ele nunca desistiu de vender o nome do estádio, procurar parceiros, se juntar com pessoas fortes para poder fazer isso e não se envolver novamente diretamente ao clube. Porque ele manchou uma história que ele tinha, uma coisa que ele fez que a gente sabe que quando se mancha a história dentro de um clube é difícil. É difícil. É difícil. Tanto para jogador, ex-jogador, quando o Marcos hoje sofre pela metade dos torcedores palmeirenses por causa de coisas que ele falou após acabar a carreira dele, entendeu? Ninguém discutiu o Marcos enquanto ele era jogador do Palmeiras, a não ser aquele finalzinho de carreira que ele estava muito abaixo do que ele era. E ele tava pistola, né? O Marcos sempre foi de falar, tipo, tudo na caixa, tudo na lata. Só que boa parte da torcida começou a ir contra ele após ele terminar e dar declarações. Então tem muita gente que se queima após uma linda história no clube por pouca coisa. Eu acho que não tem impeachment, não vai ter impeachment. Eu acho que isso daí vai acabar passando, porque é ano de eleição no clube. Alguém tinha que dar uma balada para dar uma mudada para ver se há uma chapa oposição ganha. Porque já o André está vindo desde 2007, né? 2007, 2008 ali. Até hoje, eu acho que o ciclo dele já era. Eu acho que o Gobi vai ganhar. Assim, é uma impressão que eu tenho. Eu acho que ele ganha pelo caso, por conta... Não, eu acho que o Duílio já falou que não vai, né? Diz o Duílio que ele não vai se candidatar pela chapa do Andrés e nem pretende se candidatar. Eu acho que o Gobi se elege por causa do seu vice, que é o... eu esqueci o nome dele agora. Do Isabela. Porque todo mundo fala muito bem do Isabela, diz que o que ele pensa, o que ele fala, o que ele propõe para o clube é algo muito bom, muito favorável para o clube.
todo feedback que eu vejo sobre essas eleições do Corinthians é falando isso, que o Gobi, se ganhar, é por causa dele, porque muita gente põe ponto nele e não no Gobi. O Gobi todo mundo já conhece, já. Emendando isso daí, porque eu acho que tá na mesma linha, eu fiz as contas, pelo 12º ano seguido, Tevez, volta ou não volta? São 12 anos esperando a volta dele. E aí, Cara, o que você acha? eu acho que a possibilidade do Tevez voltar agora é muito maior do que era antigamente, entendeu? Até porque agora ele já não tem contrato com o Boca, né? O Boca, ele não vai ficar lá no Boca. Ele vai rescindir mesmo com o clube, né? Ele já acaba o contrato, acho que agora esse mês, né? Amanhã, se eu não me engano. Amanhã? Amanhã ele já tá livre. Amanhã, Terça-feira. Isso. Então, quando vocês tiverem assistido esse vídeo aí, talvez o Tevez já esteja em conversas com o Corinthians ou com o West Ham, né? Porque ele declarou que ele pretende jogar 6 meses pelo Corinthians ou pelo West Ham e encerrar a carreira. Eu acho que encerrar pelo West Ham é difícil, porque a Premier... Não sei se o West Ham ele tá na primeira divisão do campeonato inglês ou se ele tá na segunda. Mas o campeonato inglês é um campeonato difícil, cara. Mesmo na primeira ou segunda divisão, vai ser difícil, entendeu? Eu acho que ele não volta para West Ham. Eu acho que a possibilidade dele acabar no Corinthians é muito grande. Porém, o Corinthians ele tem um problema. Que é o financeiro. É o financeiro. Não, eu acho assim, eu tenho uma opinião de que o Tevez, ele vindo, ele não vai vir ganhando caminhão de dinheiro que ganha esses jogadores. Até porque eu vi uma reportagem que diz que o que ele ganhava no Boca, o que ele ganharia a partir de agora, ele iria doar todo para a Argentina, né? Porque ele declarou que o financeiro dele está totalmente estável. O que ele vai fazer daqui para frente não é por dinheiro, é pensando no encerramento da carreira dele. Por isso, ele queria apenas um contrato de 6 meses para fechar o ciclo no Boca, e se ele aguentasse mais 6 meses, encerrar a carreira ou aqui ou lá. Então, quer dizer, ele não está pensando em jogar mais tempo e ganhar mais dinheiro. Ele está pensando em fazer um bom encerramento de carreira, de fechar um ciclo. Então, por exemplo, ele iria fazer 6 meses com o Boca agora, certo? Isso. E depois desses 6 meses, ele viria se ele iria vir pro Corinthians ou pelo West Ham. Isso. Então quer dizer que, por exemplo, se teoricamente ele assinar com o Corinthians essa semana, um exemplo, então ele assinaria por 1 ano. Provavelmente. Ou ele assinaria por 1 ano, ou ele poderia fazer um contrato curto de 6 meses e até tentaria ir pro West Ham para encerrar lá. Só que eu acho que 6 meses é complicado, né, cara? Porque esse ano não teve nem futebol, velho. E na boa, o Tevez, eu acho que não aguentaria a pancada de jogar quarta e domingo igual os caras vão fazer. Mano, o Campeonato Brasileiro, os caras vão querer disputar em 3 meses, tá ligado? Não, eu concordo. Porque os caras é burro, mano, não sei o que acontece. Os caras, eles não olham a tabela do bagulho e falam assim, olha, presta atenção, eu tenho aí 1 ano que foi pro saco. Certo? Eu não tenho 1 ano que foi pro saco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Campeonato Brasileiro e a primeira parte dele, ou sei lá, 15 ou 10 jogos nesse ano, e em janeiro, eu vou terminar em janeiro, fevereiro, março, maio, termino ele. Sabe o que eu faria? Distribuindo os jogos. Eu tenho uma opinião. Só que os caras vão querer fazer em 3 meses, mano. Em 2 meses. Eu tenho uma opinião assim. Se adequada ao calendário europeu, que vai começar agora. Primeiro isso. Segundo, você poderia fazer o quê? Já que não quer se adequar ao calendário europeu, começa o Brasileirão agora, faz a primeira parte agora, ou o máximo de jogos que conseguir até o final do ano, certo? E joga o Paulista pro ano que vem.
Porque eu não acho que todo mundo vai aguentar jogar esse monte de jogo em 6 meses. Não vai. O jogador reclama com a tabela do futebol brasileiro, que já é longa demais. Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Aí você vai jogar estadual, tem Libertadores. Tem muita coisa, cara. É difícil. Claro que tem. Tem Sul-Americana, tem uma cara de jogo, sabe, mano? Eu acho que, assim, o Tevez, o Tevez, não sei se renderia o que já rendeu. É um jogador super diferencial, entendeu? Ele tá no patamar ali de jogadores que, pô, qualquer clube queria, tá ligado? Igual, a gente falou do Jô no podcast extra, no Café da Mesa extra passado. Eu falei e repito, qualquer time hoje no Brasil queria o Jô. Porque não se tem um atacante do nível do Jô em todo o clube, entendeu? O nível do Jô é um nível elevado para um atacante brasileiro. E não é que é ser corintiano, é você ser um cara coerente no futebol, entendeu? Olha o que você acha que o Atlético Mineiro não ia querer o Jô? Você acha que o Cruzeiro, na draga que tá, não ia querer um Jô? Entendeu? Não, eu não falo do Flamengo. Eu não falo do Flamengo porque o Flamengo ele tem um cara lá que é o Gabigol, tá ligado? E tem uma promessa que eu acho que não é promessa ainda, tá? Não é realidade ao meu ver, que é o Pedro. Pedro para mim continua sendo promessa, tá? Porque Pedro ainda é promessa, porque ele foi lá para Fiorentina, não deu na Fiorentina, voltou pro Brasil. Ele é promessa do mesmo jeito que o Gabigol foi lá para fora, não deu certo, voltou pro Santos e foi bem. Né? O Gabigol ele deu certo no Santos e o Flamengo só foi uma parte aonde o cara já estava no topo subindo, entendeu? E o Pedro, ele pode pegar o mesmo caminho do Gabigol. Não que ele seja ruim, mas eu acho que o Jô é muito mais consolidado, por exemplo, que o Pedro, entendeu? Não, sim, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, entendeu? Jogou com caras que, sei lá, o Jô ele foi campeão russo, tá ligado? Com o CSK. Então, por história, o Jô ele é mais jogador, entendeu? E por capacidade, ele é mais jogador. E o Tevez, mano, o Tevez disputou final de Champions League, ele era o principal jogador da Juventus, quando a Juventus pegou um Barça lá. O ruim é que o Barça tinha o trio MSN e os caras destruíram, tá ligado? Do nível. Mas só que o Tevez, era um Barcelona. O Tevez, ele é um outro nível de jogador, né? O Tevez, ele é um outro nível de jogador. Ele é um nível classe A, se a gente pode colocar assim, né? O Jô, pra ser bem sincero, eu não coloco como classe A, eu coloco o Jô como um B+, né? Ou um B. O Jô, ele foi um cara que ele se deu bem no CSK, já no Manchester City não foi lá aquelas coisas. Mas ele já participou daquele Manchester City que foi comprado. E foi comprado, sim, que foi com o próprio Tevez, se eu não me engano, e Robinho, não foi? Tinha Tevez, Robinho, tinha o Elano na época. Isso, que era uma puta, mas não vingou. Na minha opinião, não vingou. Não vingou mesmo. O Jô, ele teve essa oscilação de carreira que eu ponho mais ou menos o que o Gabigol é hoje. O Gabigol, ele foi muito bem no Santos. Não de vitórias, eu tô dizendo assim. Eu acho que o Gabigol, ele trajetória. Acho que, sinceramente, no Brasil não tem nenhum atacante igual o Gabigol. Não, hoje, atualmente não. Mas atualmente não. O Jô em 2013. Quem era melhor que o Jô em 2013? No ano da Libertadores, ao lado do Ronaldinho. Tinha quem competia, que você podia botar o Guerreiro ali, só que não era. O Jô tava destruindo no Atlético Mineiro, eu vou polemizar um pouco. Eu acho o Jô muito melhor que o Guerreiro. Sabe por quê? Eu acho, pra mim... Não, nem pra corintiano. Eu acho que de futebol, o Jô ele joga mais que o Guerreiro. Porque o Jô ele é rápido, o Guerreiro ele não é. O Jô ele tem altura, o Guerreiro ele não tem a mesma altura do Jô. Entendeu? O Jô é extremamente... O Jô ele é mais rápido, mano, do que o Guerreiro. Ele sabe fazer um pivô. O Guerreiro sabe também fazer um pivô, mas o pivô
pela envergadura que ele tem, pelo tamanho que ele tem, o pivô do Jô, ele é melhor do que o pivô do Guerreiro. Se você pegar o Corinthians, que ele foi campeão brasileiro, toda jogada era de pivô. Ele recebia a bola, fazia o pivô, distribuía, voltava para a área para receber. É o que eu falei para você. 2017 ele foi aquele pivô que qualquer clube queria. Porque ele fazia o paredão, recebia a bola e já passava e já ultrapassava para receber lá na frente. Por isso que deu muito certo o Corinthians 2017. Porque o Rodriguinho tinha a movimentação, o Jadson tinha o passe. Então ele recebia, era Rodriguinho, Jadson mandava para ele de novo. Puta, os caras jogavam muito bem, cara. Os caras jogavam muito bem. Jogava. E você acha que e a era Dudu acabou no Palmeiras? Então, falando do Palmeiras, tá um caso complicado, hein, cara. Eu que tô acompanhando essa semana aí, eu acho que o Dudu será medo. Porque a informação que eu vi, que eu achei, que eu encontrei, é que ele pediu pra sair. Ó, pra quem não sabe, galera, siga lá o Café com o @ Café com Resenha. Lá a gente solta notícia de todos os clubes e variedades, né? É uma extensão do nosso papo aqui, lá. E o Eric, ele é o cara que cobre as informações do Palmeiras. Quando eu errar, me cobrem. Então, tipo, ele é o cara que cobre o Palmeiras, então ele tá falando com propriedade, né? E eu acho também que pode ser medo, velho. Porque, cara, ele tem a relação dele com a ex-mulher, se não me engano, né? Isso. É muito complicado, sabe, cara? Eu acho que o que tá acontecendo, o que pode acontecer com o Dudu, é a mesma parada que aconteceu com o Robinho, mano. Um tempo atrás, quando o Robinho foi jogar lá na Turquia, tá ligado? Eu acho que é essa mesma parada aí. Só que eu acho que sair agora pra ele é perigoso. Por quê? Porque ele sai com uma impressão de fuga, sabe? De que ele está fugindo, ele só está saindo por causa disso. A gente sabe que não tem problema o Palmeiras continuar pagando o salário dele pelo resto do contrato dele. Não, Palmeiras... Ele é um ídolo lá. O Palmeiras tá na dele. Tá. A proposta é fenomenal. Chega em torno de 80 milhões de reais. Ô, louco. Por mês? Não, por mês? Não, por ano? 80 milhões de reais pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Que já é 80 milhões de reais, é isso. Isso, 80 milhões de reais pro Palmeiras. Que já é o dobro do que a última tentativa de tiragem do Duda aqui, que veio da China, se eu não me engano. Se não me falha a memória, que o Palmeiras falou que quando viesse outra proposta acima daquela, que foi de 40 e 50 milhões de reais, que venderia o Dudu sem problema se o Dudu quisesse sair. Que era a escolha do Dudu. Aí vem essa do Qatar de 80 milhões, que é irrecusável. Qualquer clube que bateria esse dinheiro na porta venderia o jogador. Porém, o Dudu lá é um ídolo, ganha muito bem, não precisa, o Palmeiras não tá desesperado para vender o Dudu, né? Fontes internas que o clube está muito bem estruturado, não precisa. Porém, isso vem na semana em que ele fez aquele caso da agressão com a ex-esposa na porta de uma festa, de um prédio, uma coisa assim. E ele deu, pelo que dá na notícia, ele pediu para sair mesmo, ele pediu para ser negociado, transferido para lá. Fecha o ciclo dele no clube com 2 brasileiros, uma Copa do Brasil. Porém, eu acho que não era a hora dele. Cara, eu acho que assim, o Dudu, ele não tinha que ir embora agora, tá ligado? Então. Sabe por quê? Eu acho que o Dudu, ele ainda tem bola. É que ele é velho, entendeu? Então, tipo, a Europa não vai se abrir com um jogador velho, né? Europa ele não tem mais. Europa ele não tem mercado mais. Ele não tem mercado mais. Mas, tipo, se o Dudu saísse daqui, eu acho que o certo do Dudu seria, tipo, ir para um Grêmio, onde ele fez história, e depois encerrar uma carreira no Cruzeiro, ou voltar para o Palmeiras e encerrar uma carreira no Palmeiras,
sabe? Porque, cara, ele não é dinheiro. Ele acho que ele ganha mais de 1 milhão por mês. Entendeu? É, mas ele é o mais bem pago do Palmeiras hoje. Ele é ídolo, sabe? Ele tem a torcida na mão. Eu acho que seria uma baita boa. Acho que, mano, é um retrocesso pra carreira do Dudu, o Dudu sair do Palmeiras. Tá ligado? Eu acho que o Dudu, ele tinha que continuar mesmo, né? O Dudu, ele tinha que investir. Mas, cara, é a situação, né, velho? Aqui no Brasil, a única coisa que dá cadeia é agressão à mulher e não pagar pensão. E falta de pensão. O resto, tipo, a justiça meio que é negociável, digamos assim, né? Mas essas daí são duas coisas que é embaçado, cara. E, né, o Robinho saiu do Santos, o Robinho saiu do Atlético Mineiro, se não me engano. Atlético Mineiro. Por causa disso, porque ele tinha uma acusação de estupro no Rio de Janeiro, né? Acho que de uma camareira, alguma coisa assim. E, cara, saiu, entendeu? Hoje você ouve falar de Robinho só no Santos. Eu acho que o do Robinho foi lá quando ele estava fora do Brasil. Eu acho que foi não fora foi do aqui Brasil? mesmo. Então, porque ele saiu do Brasil porque ele causa esse bagulho de estupro. Acho que Isso, foi uma acusação de estupro. Acho que foi aqui no Brasil, cara. Eu não sei. Aí, tipo, depois dessa apareceu outras acusações que ele teve. Ele teve uma acusação na Itália, se eu não me engano. Na Itália, é isso que eu queria lembrar. Ele teve uma acusação na Itália e tudo mais. E, cara, é complicado, cara. É complicado. Eu acho que é um caso, é um extra caso, entendeu? Vai além do futebol. Vai além do futebol. E se o Dudu tá com medo, é porque alguma coisa ele teme, tá ligado? Ele tá temendo alguma coisa. Pra carreira dele é péssimo. Pra carreira dele péssimo. Eu acho que é também desvincular o Palmeiras um pouco é horrível também. Não, pro Palmeiras isso não é bom. Porque o Palmeiras ele vai ficar na carência de um ídolo. Todo clube tem que ter um ídolo. Tem que ter algum cara que seja a cara do clube, é identificado com a torcida, que é aquele que vai abraçar e, tipo, bater no peito e falar ao torcedor: você me ama, eu me odeio, mas eu tô aqui, eu amo vocês e tô aqui por vocês. É o que o Santos não tem hoje. É que o Santos não tem hoje. Não tem uma voz. Hoje um cara assim. Hoje o Santos não tem uma cara assim. A gente vê o Santos que... Você não tem um jogador do Santos que fala assim: caramba, esse cara representa o Santos, tá ligado? Já teve o Ricardo Oliveira, o próprio Gabigol, o próprio Rodrigo, menino da base e tal. Hoje não tem mais, né? Hoje você não tem um jogador representativo no... E o Palmeiras, cara, eu acho que o Palmeiras, ele de ídolo, nessa questão de ídolo, ele só perderia se o Felipe Melo também fosse embora. Entendeu? Só que o Felipe Melo, ele é meio contestado um pouco. Ele não é aquele ídolo 100%. O Dudu é 100%. Ah, eu acho. Eu acho que ele é, mano. Ele é. Eu acho que não, no mesmo nível. Só você vê no Insta do CCR, cara. No meme que a gente postou lá do Felipe Melo. Quantas pessoas curtiram aquilo ali, sabe? Eu acho que, assim, o Felipe Melo, ele é muito ídolo, cara. Felipe Melo, ele é muito ídolo. Não, porque sim. Ele fala uns bagulhos. O Dudu, ele é um ídolo a mais. Porque o Dudu, ele participou de toda essa construção nova. É que o Dudu, eu acho assim, o Palmeiras, ele se divide em dois nessa questão. O Dudu, ele é mais ídolo dentro de campo, pela raça que ele mostra e pelo amor e pela paixão que ele tem pelo Palmeiras. Isso não é negável a ninguém. O Felipe Melo tem a raça, mas ele tem mais uma fala fora de campo do que dentro de campo. Ele é aquele jogador bom, ninguém se contesta, como ele é um puta volante, só que o que ele fala fora do campo sobre o Palmeiras e para o Palmeiras é o que faz ele mais ídolo nessa questão, entendeu? Tipo, o Dudu, o jogador, o torcedor vê o Dudu como aquele cara dentro de campo que vai resolver o jogo. Sabe? Sim. Aquele jogador que eles esperam que resolva. Vai pegar a bola, vai correr pra dentro e vai... Sim, isso. Esse é o Dudu dentro do Palmeiras para o torcedor. Já o Felipe Melo, ele tem a representatividade da fala. Do que ele vai pra frente da câmera e ele grita, e ele xinga, e ele fala mal. Ele bate, entendeu? No peito. Ele chega tá falando... Ele
Ele é pitbull louco mesmo, mano. Isso, ele fala do rival na cara e dane-se, quer arrumar briga, arruma. Então é essa divisão de... Agora eu acho que perde como ídolo dentro de campo. Aquele cara que põe a bola debaixo do braço, que jogue e que resolva. Uhum. Entendeu? Que eu acho que o Palmeiras esperou muito que isso ia acontecer com o Lucas Lima, que saiu do Santos. Não aconteceu. Não aconteceu. Esperava que isso viesse de outro jogador. Porque depositar isso 100% só no Dudu faz com que, se o Palmeiras perde o Dudu agora, dentro de campo, vai fazer uma diferença, cara. Eu não acredito que isso vá cair muito bem inicialmente nos jogos do Palmeiras. Vão sentir falta do Dudu pelo que ele é. Porque se você olhar os jogos do Palmeiras, do meio para frente procuram o Dudu. O time todo procura o Dudu. Se não for para finalizar, é para armar a jogada. O Dudu, ele faz todo o campo. E ele vai para direita, ele vai para esquerda, ele vai para o meio. Ele não é aquele jogador que fica fixado. Então, do meio para frente, se procura o Dudu para armar a jogada e para finalizar a jogada. Sem o Dudu, o Palmeiras vai sentir uma falta muito grande desse jogador. Não sei se tem hoje quem cubra essa saída do Dudu no Palmeiras. E o Lisieiro, hein? Cara, o Lisieiro não, né? O São Paulo. Que o Leco, ele tem um problema com a base, com a molecada, que começa a arrebentar, começa a dar frutos, se encaixa no time e automaticamente é vendido. A gente sabe que esse ano tem muito problema, né, financeiramente, com a maioria dos clubes. Isso não é escondido de ninguém, que vários clubes estão passando por problemas. O São Paulo é um deles, que esse ano esperava muita retorno financeiro por conta de pagar o Pato, pagar o Daniel Alves, que são jogadores que foram feitos contratos que ao longo dos anos vão aumentando para chegar naquele valor de 1,5 milhão, mais ou menos, né? Se eu não me engano, se você se recordar do valor, depois a gente vê certinho. E aí tem a pandemia, e nessa pandemia todo mundo para, futebol não tem retorno financeiro, a Globo que paga não tá pagando ninguém porque não tá passando nada, então não tem dinheiro de retorno. E aí vem a venda, vem Lisieiro, vem Igor Gomes, o Antony que já foi, e entra num complicado aí, cara, que o Leco sempre apela para deixar a molecada. A molecada se encaixa, Leco vende. É difícil. E você acha que... Mano, eu acho que assim, é complicado, né, cara? Porque a gente vê a situação de São Paulo hoje. A situação de São Paulo se você tira a dívida que o Corinthians tem do estádio, porque a dívida que o Corinthians tem é do estádio, né? É o mais de mais de 500 milhões que o Corinthians tem. A maior dívida do Corinthians é o estádio. Se você tira essa dívida do estádio, o São Paulo é o clube que mais deve. Se você tirar toda a dívida do estádio. Toda a dívida do estádio, certo. Entendeu? Certo. O São Paulo é o clube que mais deve. E o São Paulo, ele é o mais estruturado de todos, assim, que se você fala assim, pô, Palmeiras construiu uma arena agora. O Corinthians construiu uma arena, tal. O do São Paulo, do Palmeiras, na verdade, a arena hoje é mais a W Torre do que a do Palmeiras, né? Porque a W Torre é quem manda no calendário da arena. Se tiver um jogo do Palmeiras e um show do Aerosmith, eles vão dar prioridade pro show do Aerosmith, porque a arena foi feita para isso e a W Torre ganha dinheiro com isso. E o São Paulo já tem um estádio construído, o São Paulo já tem coisas consolidadas, entendeu? O São Paulo, eu acho que era um clube para estar voando, tá ligado? Voando. Mas só que essa administração é uma administração que não sabe lidar nem com dinheiro, porque vende jogador a rodo. O São Paulo vende bem, cara. E vende, só que reinveste esse dinheiro muito mal. É esse problema. Vende jogador bem para pagar alguma conta que tem para trás, e aí contrata, aí vem naquela entrada que o Felipe falou no programa passado de vocês.
que o Leco, o que acontece? Tem problema no clube, o Leco contrata alguém de nome para poder cobrir alguma coisa que está acontecendo. Então ele paga mais caro por isso. Aí ele entra em dívida. Aí ele precisa pegar um moleque, vender, fazer caixa. E aí tem algum problema novamente. E aí o time não vai bem, não se encaixa. O Leco precisa pegar mais alguém que está estourando. Vira uma bola de neve nessa questão, entendeu? E esses caras, assim, o Leco ele errou muito, né, mano? Tipo assim, o Jusilei, vamos colocar o Jusilei. O Jusilei é um papo muito controverso entre nós aqui, do Café com Resenha. Porque o Felipe gosta do Jusilei, ele é um torcedor são paulino, ele gosta do Jusilei. Eu já não gosto do Jusilei. Não pelo fato... Eu já não gostava muito do Jusilei quando ele começou a jogar no Corinthians, pra ser sincero, tá? Pra ser sincero. Eu acho que o Jusilei foi muito superestimado, ele teve algumas atuações boas no Corinthians e foi vendido e ficou lá no país lá e tal. Não acho que é jogador de seleção, não acho que o Jusilei é um jogador que muda um time, tá? Eu acho que o Jusilei, ele pode ajudar a organizar o time se ele tiver outras peças com ele. Ele sozinho não resolve. Eu acho o Tietê, que hoje tá no São Paulo, muito mais jogador que o Jusilei. Entendeu? O Tietê eu acho uma contratação certa o São Paulo. Agora, o Jusilei eu não acho. Trazer o Hernanes, não achei. Tipo, o Hernanes salvou o time em 2015, né? Ou 2016, não lembro 16... o ano. Não, acho que foi 17. Por aí. 17. Um ano que o São Paulo quase caiu. O Hernanes salvou. Mas trazer o Hernanes de novo já não foi legal, cara. Porque o Hernanes já não rende. O Hernanes não tá rendendo no São Paulo. Se machuca, tá sempre fora, ele é mais reserva do que titular, entendeu? O Lisieiro, ele é um menino, cara, que ele tá sempre jogando no time. Eu acho o Lisieiro muito um jogador que vai despontar muito pra frente, entendeu? O Igor Gomes, eu não tenho muita informação do Igor Gomes. Eu acho que eu posso falar pouco do Igor Gomes, porque eu não vi muito do Igor Gomes. Se o Fê tivesse aqui, ele poderia falar mais. Mas pelo que o Felipe fala, o Igor Gomes, ele é muito promissor, tá ligado? Um jogador tipo maestro, que dá passe e tal, e etc. Mas, por exemplo, o São Paulo, ele contrata o Pablo. O Pablo, ele não é o Pablo que o São Paulo queria. Porque o Pablo, ele não joga bem no São Paulo como ele jogou bem no Atlético Paranaense. E aí entra na aposta, né? Porque até então, quando o São Paulo contratou, o Pablo era o melhor atacante. O Pablo era o melhor atacante. O Pablo era um bom atacante. Era um bom atacante. Era um bom atacante. Isso. Então a gente não pode julgar isso. A gente não pode jogar o Leco por ter contratado o Pablo. Porque o Pablo foi contratado como um cara que ia vir marcar gol. Agora, vamos num ponto aí. Eu acho que foi um erro contratar o Juanfran. Sabe por que foi um erro contratar o Juanfran? Porque o Juanfran, ele já não rendia tanto no Atlético de Madrid, certo? Ele já estava meio que em decadência. Ele é um jogador muito velho, entendeu? De uma outra cultura, de um outro futebol, de um futebol diferente do futebol do futebol aqui. E trazer um cara desse para jogar no futebol brasileiro, ou o cara ele vem e arrebenta, ou ele arregaça, ou o cara vem e o cara não joga nada, entendeu? Tipo, a gente tem casos de jogadores assim. É a mesma coisa que pode acontecer com o Tevez no Corinthians. A gente vem com o Tevez não joga nada. É a mesma coisa que aconteceu com o Forlan no Internacional. Muito. Lembra do Forlan? Forlan, pô, o melhor jogador da Copa de 2010, vindo jogar no time do Inter. Pô, vai arrebentar. Não aconteceu. Pra mim, o Juanfran não aconteceu no São Paulo. Ele falou que amava o clube e tal. Ele conquistou o torcedor. Mas em futebol, eu não acho que ele contribuiu tanto pro time. Entendeu? O Daniel Alves, ele contribuiu. A gente não pode falar que o Daniel Alves não contribuiu. Ele contribuiu. Mas ele contribuiu menos do que a gente pensava que ele contribuiria. Do que o esperado. Porque eu esperava chegar hoje e falar hoje que o Daniel Alves é o melhor camisa 10 do Brasil. Não é. Hoje, quem é o melhor camisa 10 do Brasil?
Quem se coloca como Mas. o melhor camisa 10 do Brasil? Nossa, o melhor camisa 10? Quem é o melhor camisa 10 do Brasil? Eu acho que é o Arrascaeta. Eu também acho. Eu acho que você pode dar a melhor camisa 10 do Brasil pro Arrascaeta ou pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. É os dois, qualquer um dos dois ali. Os dois, qualquer um dos dois ali. Hoje você vai falar assim, quem é o melhor atacante do Brasil? Qual foi a melhor aposta? O Pablo ou o Gabigol? Foi o Gabigol. Entendeu? Quem é o melhor volante do Brasil? Você acha que é Quem é o melhor volante do Brasil? É o Gerson. É o Gerson. E olha que o Gerson é segundo volante, né? É o Gerson. E o melhor primeiro volante do Brasil? Você não vai falar o Williams, né? Williams não. William William. Porra, não é o cara. William. Sério, você coloca o William? Caraca. Eu coloco todos os jogadores do Flamengo. Não, todos os jogadores do Flamengo como os melhores jogadores do Brasil, cara. Porque assim, atualmente, eu não vejo. Mas só que o Daniel Alves, ele é o cara que, mano, pra mim o Daniel Alves é melhor que o Rafinha, cara. Pra mim o Daniel Alves é o melhor lateral direito do mundo. Do mundo. O Brasil não tem cara que chega aos pés do Daniel Alves pra jogar na lateral direita como ele jogou. Ele é convocado até hoje na lateral direita. Então, aí que tá. O erro do São Paulo não foi ter contratado o Daniel Alves como lateral. E, tipo, contratou ele, tinha que ter contratado o lateral Daniel Alves. E não feito um plano pra ele entrar de meio campo. Acabou porque o São Paulo ficou sem um lateral direito, que o Juan encaixou e não encaixou. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele não joga nada. E aí fica o Daniel Alves no meio do campo tentando fazer o time se movimentar. E aonde ele poderia render... Mas é um desejo do cara. É um desejo do cara. Mesmo ele não render no tanto que a gente esperava que ele ia render, num cara do quilate do Daniel Alves, eu falo pra você, ele já tá rendendo mais do que ele poderia render, eu acho. Porque ele tá jogando no meio de campo, entendeu? Você pode contestar, mas ele jogou nos jogos no PSG no meio de campo. Cara, mas olha o elenco do PSG, mano. O PSG ele tem cara de baciada, tá ligado? Pra jogar no meio de campo com muito mais qualidade do que o Daniel Alves, na real. Entendeu? Daniel Alves na lateral direita é o melhor lateral direito do mundo. Agora, eu acho que parte muito do desejo do Daniel Alves jogar no meio de campo. No meio de campo. Desejo dele jogar no meio de campo. E aí eu já acho hipócrita convocar um cara que joga no meio de campo para lateral. Mas só que o Brasil não tem lateral. E quem é o melhor lateral do mundo? O Daniel Alves. E quem você vai convocar? O Daniel Alves que joga de meio de campo. Entendeu? Mas só que eu acho que o Daniel Alves não chegou num pico de um Seedorf no Botafogo. Uma representatividade de um Seedorf no Botafogo. De um Ronaldinho Gaúcho para um Flamengo ou Ronaldinho Gaúcho para um Atlético Mineiro. Acho que digo mais. Ele não chegou numa proporção de um Ronaldo pro Corinthians, entendeu? Ou de um Robinho pro Santos. Porque quando o Robinho chegou no Santos, ele trouxe vários patrocínios. Quando o Corinthians contratou o Ronaldo, vários patrocínios. A mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa com o Seedorf, e a mesma coisa aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro. Quando o Daniel Alves chega no São Paulo, o Daniel Alves chega com um investidor para pagar o salário dele, que é demasiadamente alto. Aí esse cara sai. E agora, o São Paulo não tem quem pague o salário do Atlético, o salário do Daniel Alves. O Daniel Alves não chegou atraindo patrocínio. Eu não tenho. Cara, é que assim, é muito difícil a gente falar, porque o Felipe ele teria muito mais propriedade para falar do que nós. Mas ele cuida disso diariamente. Eu não vejo uma marca na camisa do São Paulo que fala assim, pô, essa marca aí é o Daniel Alves que trouxe. Eu acho que o plano foi assim, porque se eu não me falha a memória, o Felipe até no próximo programa pode confirmar isso pra gente, mas o plano era, o Daniel chegava ganhando 700 mil, para a partir dos 6 meses, que seria esse ano, ganhar 1 milhão e pouco. Arrumando investidor nesses 6 meses, para poder completar o salário dele a partir desse ano. E aí que foi o erro, porque o investidor não chegou.
o nome não chegou, a marca não chegou, a marca não veio, e aí o São Paulo chegou em janeiro e falou, e agora? A gente tem que pagar ele, não tem o que se fazer, fizemos um contrato de 3 anos com eles, 2 anos, 3 anos, e a gente precisa arrumar 1,5 milhão por mês, e aí como é que faz? Aí sentou com ele, conversou, falou que ia dar um jeito de ir pagando do jeito aos poucos, até arrumar algum investidor. E aí vai onde entra o que eu falei. Chega a pandemia, para tudo, e aí, filhão, a conta continua vindo. O que é acontecendo com todos os clubes. Aí eu coloco. O Leco não tem culpa por essa parte. Ele pode ter culpa, assim como outros dirigentes de outros clubes, quando faz uma contratação, pensar futuramente. Então, mas eu acho que, cara, você tinha que projetar melhor, velho. Porque assim, você quis montar uma equipe com o Pato. O Pato, ele não trouxe investimento pro Corinthians quando veio da primeira vez. E olha que quando ele veio da primeira vez, ele veio... Ele veio no auge do Milan. Ele tava no Milan. Isso. Tava no Milan. E aí, tipo, ele veio, ele não trouxe. O Corinthians já não teve rentabilidade financeira com o Pato. Teve aquele bagulho de epidemia corintiana na época lá, que eles lançaram umas camisas e tal, mas não bombou. Entendeu? Isso aí não bombou. E aí você pode falar, mas o Pato é qualidade de futebol, o Daniel Alves também veio pelo futebol e não pelo investimento. Mas, cara, é errado, velho. Entendeu? Sabe por que é errado? Porque, tipo, você tem que fazer que o cara ganhe o salário dele. Mano, se o São Paulo tivesse uma Crefisa, beleza. Se o São Paulo tivesse arrumadinho e não tivesse com as dívidas que está e com os problemas financeiros que está, vendendo os jogadores da base, beleza. Mano, porque o São Paulo, na real, era pra estar disputando o título brasileiro, mano. Ó, se você pega o Antony, você pega esses moleques que foram embora, o Militão que foi embora, você pega todos esses moleques de qualidade que foi embora e você não vende esses moleques como eles venderam, tipo assim, o cara chega com dinheiro e compra, mas você segura esses moleques, dá maturidade pra esses moleques, aí sim você coloca o Daniel Alves, aí sim você coloca um Pato, você tem um time que, mano, vai ganhar Brasileiro, Libertadores e Mundial, na minha opinião, entendeu? Você constrói um time, faz um time forte, deixa os moleques ficar 2 anos jogando junto, mano, entendeu? Faz um plano de carreira pro moleque dentro do São Paulo e fala assim, olha, a partir desse momento, o plano de carreira qual que é? A gente conquistar esses objetivos. Conquistou esses objetivos, vocês vão lá pra fora. Eu acho que esse é o risco que o Leco tinha que ter. Não pegar o cara, vender o cara. E aí depois pega e vende, e tipo assim, vender é preciso vender. Entendeu? É preciso vender. Mas eu acho que o São Paulo ele tá vendendo os jogadores dele muito precoce. Pra mim, é a mesma coisa que o Corinthians faz quando vende um cara. Vende os moleques muito precoce. A diferença do Corinthians pro São Paulo é que o São Paulo revela em qualidade um pouco melhor que as do Corinthians. Se você Vamos ser sinceros, se você pegar as últimas 10 revelações do Corinthians, as últimas 10 revelações do São Paulo, as revelações do São Paulo têm mais qualidade. Se você pega as de baixa qualidade do São Paulo com as de melhores qualidades do Corinthians, o carinha lá, que é o zero à esquerda de Cotia, é vendido com um valor muito acima do que a promessa do Corinthians, que é a maior promessa do Corinthians. Entendeu? O São Paulo sabe vender, o São Paulo sabe revelar. Mas o que o São Paulo não sabe é ter uma estrutura para fazer jovens campeões e ganhadores, e aí sim você implementa os medalhões, e aí você sim faz um sistema financeiro para os caras, porque o time tá rodando, o time tá girando. São Paulo São Paulo ficou sem patrocínio Master, ou Eric, muito tempo também. Ficou. Que é mais ou menos o que o Santos fazia até agora não, porque agora não tô vendo um cara no Santos, assim, a base. Mas se você puxar para trás, Diego, Robinho, Elano, depois veio Neymar, Ganso, Gabriel, André jogava bem. O Alan Patrick. Isso, Alan Patrick. Era um time que, tipo assim, ó, a molecada manda
e vem aqueles caras mais velhos, mais experientes Tipo para poder Robinho, completar. O Robinho chegou, o Robinho Giovani, chegou com o Neymar. o Giovani também chegou no Santos um pouco mais medalhão para um Santos jovem que tinha Robinho e Diego. Isso. Entendeu? O Elano voltou também depois com. Então, tipo assim, você tem aquela molecada que você sabe que vai arrebentar, que no caso do São Paulo hoje seria Lisieiro, Igor Gomes, o Antony que saiu, o Militão. E você pega caras bons que nem o Daniel Alves, que nem você pode colocar o Juanfran eu não vou colocar, porque eu acho que o São Paulo talvez ele revele um lateral muito melhor que o Juanfran. Entendeu? Acho que o Militão, o Militão não era lateral direito? Mas ele era improvisado. O Militão, ele joga de lateral direito, mas só que o Militão ele também é zagueiro. No Real hoje ele é utilizado como zagueiro. É zagueiro, Mas aí você coloca essas peças para poder completar o time. Aí você tem a base com os experientes e faz aquele jogo que encaixa. Aquela mescla que no Santos dá muito certo. O Corinthians não sabe fazer isso. O Corinthians não sabe. O Corinthians, mano, vendemos um atacante. Coloca o moleque da base lá, vendo o que dá. Se ele jogar 3 jogos e não fazer gol, a gente vende. A gente empresta, a gente acaba com a carreira do moleque, que foi o que fez isso com aquele moleque que veio do Nordeste lá, eu esqueci o nome dele agora. Eu me esqueci. Eles vieram do CRB, né? O do ABC de Natal, isso. Assim. Veio 2, um se machucou na base, o outro se apresentou, jogou no profissional 2 jogos, não fez nada. Empresta, se vira, joga pro lado, joga pro outro, vê quem quer. E o Corinthians faz muito isso. É o que vai acontecer agora, eu acho, com o nosso Janderson. Eu acho que o Janderson vai ser isso. O próprio o Cleison veio com uma idade nova, que ele não era um jogador velho, profissional, não. Ele estava no começo da carreira dele. Tentou ele 2 anos ainda, não encaixou. Já empresta, vende, já faz alguma coisa. Nossos atacantes, tinha aquele moleque que veio da base, que ganhou o Paulista Sub-20 Júniors, que meteu 19 gols no campeonato. O Negão já foi embora logo, não conseguiu nem ter oportunidade de jogar. O Carlinhos. Tem o Carlinhos também, outro exemplo, o Carlinhos. O Corinthians não sabe fazer isso. O São Paulo, ele até consegue formar bem sua base. Só que na hora que brilha, o São Paulo não consegue segurar igual o Santos segura. Faz uma carreira de 2 anos com ele aí. Guri, você se encaixa no meu time, você ganha alguma coisa e você vai pra fora. Neymar foi isso, pai. O Neymar, desde os 15 anos, já tinha gente querendo comprar o Neymar. Não, segura aí, faz uns 4 anos de carreira com o Neymar, paga um salário bom pra ele, faz um plano de carreira pra ele ser campeão aqui e sair consolidado. Ganso foi isso, Neymar foi isso, Gabriel foi isso, Elano Robinho foi isso. Quem mais? Diego foi isso. Eu acho que o único que fugiu dessa curva aí foi o Rodrigo. O Rodrigo foi mas o Rodrigo... Mas só que era administração do Pérez, né? Então, o Rodrigo foi isso pelo fato de já ser o Pérez, já precisar vender jogador para poder cobrir dívida. E aqui, filho, Real Madrid bateu aqui na porta oferecendo milhões. Poxa, assina aqui, ó. Tchau, assina em papel em branco. E leva, que eu tô precisando de dinheiro. Já é outra coisa. Mas o Santos, quando ele quer fazer a molecada aprender, a molecada vai e monta um puta time. Você vê o Santos jogar, é muito bonito. Porque ele já vem da base com um time rápido, com um time que você brilha os olhos, você vê o jogador novo do Santos jogar. Porque os moleques vai com vontade, com raça. Eles abraçam a camisa e jogam pelo time. Agora não mais, né? Agora tem Pituca lá e... Meu Deus do céu. Santos hoje tá difícil.